Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. É tão bom estar novamente com você em mais uma manhã aqui no programa Em Tuas Mãos, neste domingo que a liturgia nos convida a confiarmos sempre na sabedoria que vem de Deus. E é justamente sobre isso que a primeira leitura vem nos falar e eu já convido você a meditar comigo esta palavra. Leitura do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora nós vamos conhecer a história da família de Valdirene e José Francisco, uma família que testemunha o amor de Deus em casa, na igreja e na sociedade. A equipe do programa Em Tuas Mãos foi até o bairro Deus Quer, no sudeste de Teresina, conhecer a família do seu José Francisco e da dona Valdirene. Casados há 10 anos, o encontro dos dois proporcionou a formação de uma família com base nos ensinamentos cristãos. Aos poucos, o casal foi encontrando o caminho certo. Passaram a fazer parte de forma mais intensa da igreja e, com isso, o seu José Francisco relata que inúmeras graças já foram alcançadas pelo casal. Entre elas, abandonar o alcoolismo. Depois que nós casamos no civil, aí nós fomos viver dentro dessa casa. Que no princípio, no início, foi uma turbulência. Se conhecendo, cada um tinha a sua maneira de viver, cada um tinha o seu modo de ser. E aí nós saíamos muito final de semana, eu nesse tempo eu bebia também, nessas saídas de final de semana. E sempre quando nós passávamos para voltar para casa, a Valdirene sempre falava, Zé, vamos embora para a missa, Zé, vamos embora para a igreja. E eu sempre falava, não, na outra semana nós vamos, na outra semana, não se preocupe não, na outra semana nós vamos. Até que ela conhecia um membro da igreja, que hoje é o diácono, né, o Paulo Afonso, aqui, que mora aqui no Residencial Deus Quer. E ela foi e falou para ele, Afonso, tem como você convidar meu esposo para ir para a missa, para uma celebração. Aí ele foi e falou, não, Valdirene, aí tem um Fast Pizza, aí vai dar certo para nós convidar. E quando chegamos lá, me deparei com um grande acolhimento, inclusive no dia ainda me chamaram para servir também, junto com os irmãos, as pizzas e tudo. E me convidaram para o grupo de oração, que era toda sexta-feira aqui na comunidade. E eu fui numa sexta-feira, fui em outra, e fui vendo a mudança de vida que estava já acontecendo em mim. A semente já estava sendo plantada. E Deus já estava trabalhando na minha vida. E eu vendo o comportamento dos irmãos, alegres, felizes, sem ser obrigado a se embriagar todo final de semana. Eu fui e falei para minha esposa, que já rezava também para me deixar de beber. Aqui na nossa casa ela rezava, às vezes estava rezando lá no quarto, eu ainda apagava a lâmpada ainda, para ela rezar aqui fora. Brigava com ela, para ela não rezar, a princípio. Mas depois eu fui ver a real certeza que Deus queria colocar em nossa vida. E falei para ela, Valdirene, a partir de hoje, eu não bebo mais. Devota de Nossa Senhora das Graças, Valdirene atribui a graça alcançada pelo esposo à promessa que fez à Mãe Santíssima. Eu fiz uma promessa à Nossa Senhora para que ele parasse de beber. Se ele parasse de beber, eu ia usar branco no mês de maio, por toda a minha vida, né? Enquanto eu tivesse vida, no mês de maio eu ia usar branco se ele parasse de beber. Eu fiz essa promessa num dia, uma semana depois ele parou, né? Então, eu creio que foi intercessão de Nossa Senhora. Hoje começamos a participar de pastorais. Hoje nós participamos da Pastoral da Família, participamos do movimento ECC,
eu participo do Terço dos Homens também, e fomos lançando sempre redes para águas mais profundas. Hoje eu sou ministro da Palavra e da Santa Eucaristia, minha esposa também fez o curso de ministro da Palavra e é ministro da Santa Eucaristia. 2 anos atrás, o nosso padre, que é o padre Carlos Lage, confiou uma comunidade em nossas mãos, em que tudo nós direciona. Todas as pastorais que tem lá nessa comunidade nós direciona e todas as celebrações nós estamos organizando, tanto a missa como a celebração da palavra. Então, é sempre lançando rede para águas mais profundas. E nós temos a convicção que hoje nós não vivemos sem a igreja, nós não vivemos sem Jesus na nossa vida. Mas a maior bênção recebida pelo casal foi o nascimento do filho Nicolas. Antes de engravidar dele, Valdirene conta que teve um aborto espontâneo de gêmeos e recebeu a notícia de sua médica que dificilmente poderia engravidar novamente. Ela relata que teve um encontro pessoal com Nossa Senhora da Conceição e isso mudou a vida do casal. Quando eu estava grávida do José Nicolas, agora, eu fui rezar um terço em uma comunidade, né? A gente foi convidado para rezar um terço no dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí, nesse dia, eu não me senti muito bem. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a rezar com a barriga grande já estava próximo de ter ele. E aí eu peguei e comecei a rezar e pedir Nossa Senhora da Conceição que viesse tirar aquelas coisas que eu estava sentindo. Eu estava, assim, tipo, pesada, né? E aí, quando foi à noite, de madrugada, assim, eu levantei, né? Aí fui ali tomar uma água. Quando eu voltei, que eu me deitei, aí o quarto estava todo escuro, mas aí de repente acendeu uma luz bem grande, né? E aí eu vi ela na minha frente, né? Nossa Senhora Imaculada Conceição. E ela pegou, ela tem um mantozinho dela aqui, ela jogou aquele manto em cima de mim e me sacudiu, né? Me sacudiu. E ali eu tive o discernimento que ela estava me sacudindo, tirando aquelas coisas que eu estava sentindo ruim de perto de mim, né? E eu olhei, eu via bastante claro saindo dela, né? Um monte de luz saindo dela, assim, e eu disse assim, Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela veio nos visitar. A família adotou a rotina de sempre rezarem juntos para agradecer as bênçãos recebidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Superando as dificuldades e vivenciando a fé, o casal José Francisco e Valdirene mostra que é possível construir um lar fincado na união e no amor. Minha família é minha base. Em tuas mãos. E olha, gente, amanhã inicia a 10ª Semana Arquidiocesana de Catequese. E você que é catequista e nos assiste neste momento, vale a pena conferir as informações concedidas então pelo Edmilson Alves, ele que é coordenador arquidiocesano de catequese. E nesse processo formativo, como discípulos de Jesus Cristo, nós somos todos caminheiros, estamos nesse barco querendo cada vez mais conhecê-lo. E a 10ª edição da Semana Arquidiocesana de Catequese propõe esse encontro pessoal com Jesus Cristo, um verdadeiro encontro com o foco da nossa fé, o Cristo ressuscitado. É Ele que, de fato, é o objetivo por excelência do anúncio da catequese. Então, mais uma vez dizendo, a 10ª Semana Arquidiocesana de Catequese quer ser esse rico momento de encontro dos catequistas, discípulos de Jesus, para esta formação permanente no dia a dia do nosso ministério catequético. Nessa escola formativa de Jesus Cristo, em que todos nós somos aprendizes, nós trouxemos como novidade o turno da manhã também para uma nova experiência de enriquecimento dos nossos catequistas. Então, aqueles que não poderão vir à noite, virão pela manhã participar do mesmo conteúdo que será abordado no turno da noite. Então, é uma novidade nesta 10ª edição, os catequistas, aqueles que podem participar no turno da manhã. Como a escola
ela é formativa, nós temos um horário para começar. Iremos trabalhar das 8h30 às 11h30 da manhã. Portanto, é um tempo bom em que nós iremos com o Altieres, que será o assessor da Semana Catequética, em uma linguagem pedagógica. Ele irá trabalhar com oficinas os diversos temas que iremos desenvolver a cada dia, a cada manhã ou a cada noite na 10ª Semana Catequética. Como toda a igreja do Brasil está nos convocando para esta experiência de discípulos missionários, a partir da vivência concreta da iniciação à vida cristã, nós iremos continuar nos aperfeiçoando para bem conhecer a proposta do Mestre, que chama-nos a cada um e a todos nós a receber a sua graça. Por isso que a temática da nossa semana é: Senhor Jesus, basta-me a tua graça. Só Jesus basta para nós. Então, pedagogicamente, nós iremos aprofundar mais ainda a riqueza que é Jesus no dia a dia da nossa caminhada de catequistas missionários de Jesus. Altieri Sebastião dos Santos, ele irá passar a semana toda conosco. Ele tem uma grande experiência nesta caminhada de catequista como assessor da Paulus. Ele tem alguns escritos abordando a temática da catequese e ele irá vivenciar conosco, nos ajudando, nos orientando com oficinas práticas, estas temáticas da mistagogia, da liturgia, da pessoa de Jesus Cristo, e até mesmo irá abordar um pouco aquilo que a gente trabalhou na Semana Bíblica, que é uma revelação proposta pelo Apocalipse. Dentro dessa proposta formativa, todos nós somos convidados a fazer a experiência da iniciação à vida cristã. E o público-alvo da 10ª Semana Arquidiocesana de Catequese são os catequistas. Mas vem um público variado, catequistas da pastoral familiar, catequistas da pastoral do batismo. Temos também os catequistas que trabalham nas escolas católicas com a proposta da catequese da iniciação à vida cristã. Temos religiosas, temos padre. Então, é um público que está desejoso de conhecer mais ainda a proposta da igreja quando nos convida, a cada um e a todos nós, a um verdadeiro encontro pessoal com Cristo, uma vida transformada e um novo horizonte. É perceptível o desejo dos nossos catequistas em um aprofundamento cada vez maior da pessoa de Jesus Cristo. Então é o que nos ajuda, é o que nos motiva a estarmos apresentando essa proposta formativa. Por isso a razão de 10 anos consecutivos da Semana Catequética Arquidiocesana. Então, nessa celebração dos 10 anos, é sinal de que nós ainda não aprendemos tudo a respeito da pessoa de Jesus. A cada encontro que a gente participa, a cada formação que a gente interage, que a gente partilha da experiência, a gente aprende. Então, o retorno da procura dos catequistas das mais diversas paróquias, áreas pastorais e comunidades da nossa arquidiocese é perceptível a sede pelo conhecer a proposta de Jesus para poder amá-lo e apresentar a tantas outras pessoas que ainda não o conhecem. Calcula-se que cerca de 100 mil pessoas vivem atualmente nas ruas dos centros urbanos. São irmãos que possuem um histórico de perdas, em sua maioria dependentes químicos do sexo masculino e com idade média de 4 anos. Há uma falta de acompanhamento dessa parcela por parte do poder público, que costuma ser criminalizada. Mas aqui em Teresina há um espaço de acolhida e de encontro com Deus. Localizada no centro de Teresina, a Casa da Pastoral do Povo de Rua fica de portas abertas e promove crescimento e troca de experiências. É o que relata Kelson Costa. Ele tem 35 anos de idade e há 13 anos mora na rua. O teresinense revela que nunca se corrompeu.
e que a Casa da Pastoral do Povo de Rua o ajuda a reconstruir e recuperar tudo o que perdeu. Há 13 anos, em situações, diria, um pouco desrespeitosas, imorais e desumanas, mas nunca perdi essa intimidade, né, com este ser superior que é Deus. José Nilton também frequenta a casa e compartilha a importância do espaço para o fortalecimento da sua fé. Ele destaca as atividades e terapias oferecidas pela casa como parte do projeto de acompanhamento espiritual e psicológico. Aqui a gente participa de uma roda de TCI, tem uma professora, tem os estagiários que tratam muito bem a gente, tá entendendo? A gente sai alimentado depois dessa roda de TCI e a gente só tem a agradecer. A Pastoral do Povo de Rua é quem gere a casa. É um olhar da igreja para os moradores de rua e tem como missão ser presença junto à população em situação de necessidade. De acordo com o padre João Paulo Carvalho, que coordena a pastoral e está à frente da administração da casa, a missão e tudo que envolve a gestão do espaço requer esforço concentrado e apoio da população. A Pastoral de Rua, nós somos organizados aqui com 5 setores de trabalho a esse público em situação de rua, né? Tem o principal setor, que é de alimentação e espiritualidade, onde todos os sábados e domingos nós temos aqui um almoço para eles. Fazemos antes do almoço uma celebração, né? E que eles também precisam dessa fortalecer espiritualmente, eles gostam muito até desse momento celebrativo, né? Também tem um setor de comunicação da Pastoral de Rua, que é importante um pouco até divulgar o nosso trabalho em vista de conquistar novos benfeitores e voluntários, né? Porque estamos aqui resumido em poucas pessoas. Se maior número de pessoas colaborar conosco, podemos atingir o maior número de moradores de rua na cidade, que são cerca de 600, mas não conseguimos atingir todos. Francisca Oliveira Rodrigues é terapeuta comunitária, conduz oficinas e dinâmicas que ajudam na ressocialização daqueles que chegam até a casa. Ela destaca que ao longo desses anos foram vários os frutos do trabalho realizado pela pastoral, através da reintegração social de dezenas de moradores de rua. Então, quando eles estão ali praticando alguma atividade artística ou participando das dinâmicas, até mesmo das rodas de conversa, você vê que eles estão em busca, que eles procuram isso, eles querem isso. Muitos, às vezes, estão até um pouco confusos ainda, mas aí, de acordo com, como eu falei, de acordo com a permanência, com a procura, né, sendo mais cada vez assíduos, né, às rodas, eles vão ganhando essa evolução. E a gente tenta fazer esse resgate, né, do eu, para que, através desse resgate do eu, ele possa se integrar, se ressocializar, conseguir um trabalho. O foco né? O foco é esse, ele se ressocializar, tanto com a sua família, também para conseguir um trabalho, mas isso tem que ser trabalhado no interior. Lucas Vaz tem 23 anos e é fruto desse esforço. Saiu de casa por conta do envolvimento com entorpecentes. Revela que roubou e praticou outros atos ilícitos. Esteve preso e, após quitar as dívidas com a justiça, ganhou a liberdade e conheceu a casa. E foi aí que tudo começou a mudar. Já estou com 6 meses, limpo de drogas, de tudo. Estou trabalhando, graças a Deus. E Deus vai continuar me ajudando porque eu estou fazendo por onde. Eu agradeço essa casa porque no momento que eu precisei, no momento da fome, no momento da dormida, no momento do banho, tudo que eu tinha em casa, eu deixei para trás, aqui eu consegui. A Casa da Pastoral do Povo de Rua não contabiliza o número de atendimentos, mas, de acordo com a administração, cerca de dezenas de pessoas passam por semana. São oficinas, terapias, refeições e demais atividades
que precisam de um esforço concentrado. O endereço da casa é na Rua Anísio de Abreu, número 702, Centro-Sul. As informações bancárias para contribuir são agência 4249 dígito 8, conta corrente 11 348 dígito 4, Banco do Brasil. Você também ainda pode se tornar um benfeitor. O telefone da Pastoral do Povo de Rua para mais informações é o 99978 8088 ou o 99500 6446. E olha, você também pode acompanhar notícias da Arquidiocese de Teresina também no programa Em Tuas Mãos no Rádio, transmitido pela Rádio Pioneira de Teresina, 88.7, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Vale a pena conferir. Em tuas mãos. Outubro é o mês das missões. E em todos os anos, durante este mês, o Conselho Missionário dos Seminaristas realiza a coleta missionária. E para falar sobre o que é esta coleta missionária, eu converso agora com o Zoronildo Tavares, que coordena o Comice do Regional Nordeste 4. Zoronildo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. O que é essa coleta missionária e como é que ela é desenvolvida? A coleta missionária é uma atividade que faz parte da igreja que está no nosso território nacional, no Brasil, mas também é um projeto que faz parte da Igreja Universal e que, assim, todos nós, a partir do nosso batismo, somos convidados a fazer parte dela, porque nós somos missionários. Todo cristão batizado é missionário por excelência e, assim, todos nós temos, então, o dever de rezar pelos missionários, rezar pela missão e colaborar materialmente com a missão e também colocando o pé na estrada e indo missionar, sobretudo nas terras de missões. Também fazer missão na tua região, na tua casa, sendo missionário aí onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então, todos nós somos missionários. De que forma essa coleta missionária promove a evangelização? Esta coleta missionária, ela tem o objetivo de evangelizar na cooperação missionária e sabendo então que nós, a partir do nosso batismo, somos missionários e sabemos também que nem todos podemos ir à missão, mas sabemos que podemos colaborar com esta missão, colaborando financeiramente, por exemplo, colaborando com a oração. É visto que muitas pessoas vão ao encontro de outras. Cito o exemplo da Joyce, uma jovem da juventude missionária do nosso regional, que foi a uma região de missão em Moçambique. Lá ela foi nos representando como missionária. Nós que ficamos, colaboramos através das nossas orações, financeiramente, e ela foi então colocar aquilo que nos manda o próprio Cristo, anunciar a boa nova em todas as nações. Então, todos nós temos esta missão. Zoronildo, e como é que esse dinheiro arrecadado é aplicado? Quais são os grupos beneficiados? Quais são as ações desenvolvidas com a coleta missionária? O dinheiro é arrecadado no penúltimo final de semana de outubro, nos dias 20 e 21. Ele é arrecadado nas comunidades, nas paróquias das nossas dioceses. Então, ele é arrecadado na paróquia, em seguida é enviado para a diocese, por sua vez a diocese envia até o final do ano, mais tardar até em fevereiro, para a sede das Pontifícias Obras Missionárias, e lá as Pontifícias Obras Missionárias destinam uma parte para a animação missionária e administração nacional, a outra parte é enviada para a propagação da fé que está em Roma. E ali é então distribuída esta coleta, este recurso é distribuído para vários projetos. Por exemplo, escolas são mantidas e construídas, são feitos e mantidos asilos, também são construídos obras e caridades espirituais, são construídos seminários, construídos e mantidos casas religiosas,
Citamos, por exemplo, missionários que são enviados para terras de missão e ali também eles recebem esta contribuição. Zoronilton, você falava das ações realizadas com essa coleta e como colaborar, né? Como o nosso telespectador que está em casa nos assistindo pode colaborar com a coleta missionária. Nos dias 20 e 21, você pode ir a uma igreja, a uma capela, e ali você vai receber o envelope. Certamente você já deve ter recebido no domingo anterior. Você vai levar o envelope que você recebeu com aquela pequena generosidade, com aquela colaboração, mas também você é convidado a colaborar neste mês missionário rezando pelas missões, rezando pelos missionários. Nós somos convidados, junto com o Papa, a rezar pela missão, a rezar pelos missionários, a rezar pela igreja, mas também colaborar financeiramente. E também indo à missão. Você também é convidado a ir à missão, a colocar os pés e assim atender o mandato de Jesus, ide por todo o mundo e anunciar a boa nova a todas as nações. Zoronilton, a gente agradece pela entrevista e deseja boa sorte nessa missão da Coleta Missionária 2018 a vocês, seminaristas do Regional Nordeste 4. Obrigado, Rodrigo. Nós, seminaristas do Regional Nordeste 4, neste mês de outubro, fazemos também, dentre outras atividades, a coleta missionária aqui no seminário. Então, você que está em casa, colabora na sua paróquia, nós aqui também colaboramos, fazemos a nossa coleta. Então, nós também agradecemos vocês, agradecemos todos que colaboram com esta coleta missionária e nós aqui também colaboramos financeiramente e rezamos por vocês. Que Deus abençoe a cada um e contem com nossas orações. A missa de 7º dia do arcebispo emérito Dom Celso José Pinto foi celebrada no dia 5 de outubro na Catedral de Nossa Senhora das Dores. O local abriga o corpo do 5º arcebispo de Teresina, sepultado ao lado de Dom Miguel Fenelon Câmara e Dom Severino Vieira. O clero arquidiocesano, amigos e fiéis acompanharam emocionados a celebração presidida por Dom Jacinto Brito. Durante a missa, Padre Fábio Fernandes prestou uma homenagem ao bispo que ele tinha como um pai. A enfermeira de Dom Celso José, Luciana Crisanto, afirma que vai guardar a lembrança de um homem que nunca perdeu a fé. Eu ia para atendê-lo, mas durante todo o atendimento era aquela conversa agradável, era aquela conversa que sempre estava engrandecendo a gente, sempre estava crescendo na vida espiritual da gente, né? Então foi assim realmente uma grande honra poder ter recebido ensinamentos dele, que era o que ele sempre passava para a gente. Para Bruno Firmeza, acólito na paróquia Santíssima Trindade, Dom Celso deixa como inspiração a alegria de servir a Deus. Falar de Dom Celso é lembrar do povo, povão e daquelas pessoas mais necessitadas. E também é falar de um homem de muita fé. Em tuas mãos. Você acompanha agora a arte do Cláudio Fernandes, ele que utiliza o espaço de uma telha para pintar artes sagradas. Das mãos desse artista e da sua família, muita coisa vira arte. Telhas, cerâmicas e diversos outros objetos são transformados em artesanato sacro. A descoberta deste talento foi meio que por acaso, e aos poucos seu Cláudio, a esposa e os filhos perceberam que, na verdade, eles tinham se despertado para cumprirem uma grande missão: propagar a fé católica. Curiosamente, nós havíamos rematado uma joia em um leilão que a gente estava participando na comunidade Nossa Senhora das Graças. E essa peça que a gente arrematou, ninguém estava querendo ela. Estava lá, ficando na mesa do leilão, eu disse, não, vamos arrematar então para a gente. Eu achei bem interessante, né? E foi uma telha artesanal, feita com alguns materiais tipo esponja, tinta rústica que você utiliza para pintar papel, enfim. E aí, vendo aquele trabalho, nós, puxa vida, acho que a gente consegue fazer alguma coisa parecida, mas com o tema sacro, né? E assim a gente fez, né? A gente fez, adquirimos um papel lá, sacro, Nossa Senhora, não sei se foi das Graças, enfim.
E aí a gente fez a aplicação desse papel sobre uma telha lá qualquer, colonial. Em seguida pintamos a base dela, pintamos a parte superior dela. E deu um efeito curioso, bem interessante. Após terem o trabalho reconhecido pelas comunidades pertencentes à paróquia de São Sebastião, na região da Usina Santana, onde residem, foram testados com um grande desafio: restaurar uma imagem da padroeira da paróquia Santa Ana. Entrou um transuente lá, enfim, e danificou a imagem por demais, né? Acho que ele estava drogado, não sei, a igreja estava aberta para oração, ele entrou lá, pegou um saquinho de arroz lá, de quilo, e começou a bater na imagem. Bateu, ela terminou ficando bastante danificada. Inclusive, atrás dela só tinha oco, era só buraco, né? A parte de trás inteira da santa. Aqui na frente tinha uma rachadura quase partindo ela. Quando os representantes da comunidade viram aquilo, imediatamente comunicaram o nosso pároco, né? E, ao tomar conhecimento, ele disse: passem para o seu Cláudio e a mulher dele. Eles é quem vão se encarregar disso aí, porque eles trabalham com essa parte de restauração. Para a gente foi uma surpresa, né? Porque até então a gente só restaurava imagens ou só dávamos renovadas em imagens nossa e de algumas pessoas da nossa comunidade. Mas foi um grande desafio, porque nós precisamos de 3 pessoas para poder trazer essa imagem sem que ela tivesse um dano maior para a nossa casa. A partir daí a gente começou um duro e árduo trabalho, lutando contra o tempo para poder, em menos de 2, 3 semanas, entregar a imagem em perfeito estado para que o festejo da comunidade pudesse começar sem que a Santa Ana, a padroeira, estivesse ausente nesse festejo. Isso foi, assim, dom de Deus, foi uma graça, porque nós conseguimos. A partir daí, a família ampliou os tipos de artesanatos realizados e o dom virou profissão. Com o resultado desse trabalho, outras comunidades se interessaram muito que a gente também fizesse melhorias nas imagens, nas padroeiras, enfim, nos padroeiros dessas comunidades que hoje fazem parte da paróquia de São Sebastião. Obviamente, se estendeu para outras paróquias, né? E aí, aos poucos, a gente foi fazendo um trabalho de divulgação, mesmo que boca a boca, ou através de uma rede social ou outra, foi chegando ao conhecimento das pessoas em outras comunidades, e também o interesse pessoal, o interesse de pessoas que têm imagem em casa e queriam que elas fossem renovadas. Então, a coisa foi crescendo, e nesse meio termo, nesse intervalo, digamos assim, entre uma restauração e outra, tinha também a questão da telha e também dos quadros em cerâmica que passaram a surgir nessa mesma época. Ou seja, a partir daí, a gente tinha todo um leque de artesanato sendo trabalhado simultaneamente, né? No caso, restauração de imagens, quadros em cerâmica, telhas, né? Nos mais tipos de formatos. Aí nós passamos também a desenvolver algumas técnicas de produção de círios pascais, quer dizer, todo o trabalho que a gente fazia e que a gente faz é dentro da área sacra. Atualmente, a família Fantinelli viaja expondo os trabalhos em várias cidades do Piauí. E a cada exposição, o sentimento de caminharem na fé se renova. A primeira característica que a gente identifica é de admiração, né, de espanto, porque é um trabalho que você não encontra em qualquer lugar, um trabalho de exclusividade, né, como vocês podem constatar aqui, através do que já foi exposto, já foi colocado ao longo da matéria. Então, eu acho que a satisfação que a gente tem é gigantesca, porque não tem nada melhor para um artesão, para um artista, do que ao cliente chegar e ver aquele trabalho feito e dizer assim: meu Deus, que coisa linda! Que trabalho maravilhoso, é perfeito. Quer dizer, são essas as expressões que a gente escuta dos nossos clientes quando eles veem o nosso trabalho. Então, não existe nada mais gratificante para o artesão, para o artista, quando o cliente se expressa dessa forma em relação ao trabalho que ele produz. Quem pensa que o patriarca dessa família de artistas da fé só se resume apenas ao artesanato se engana. Com a música, ele também leva aos corações de muitos católicos a mensagem do Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado.
Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Seu Cláudio entende que o artesanato sacro realizado por sua família contribui para a catequização de outros lares, o que o deixa motivado para seguir com o trabalho. É um testemunho, na verdade, né? Nós nunca imaginamos na nossa vida, desde quando a gente casou, enfim, nós então como família, que algum dia a gente iria estar com essa projeção dentro desse trabalho de artesanato que a gente desenvolve. Então, o fato da gente fazer parte de grupo de igreja, da gente coordenar uma comunidade, da gente fazer parte da liturgia, né, que eu particularmente sou apaixonado, acho que a liturgia na igreja, tanto a parte de canto como a parte de leitores, é algo fantástico, é algo que é uma riqueza da nossa igreja, né? Então, isso me dá uma satisfação enorme, gigantesca, pelo fato da gente poder vir desde o início, né? Nossa família, minha mãe, meu pai, sempre ensinaram isso pra gente, que o homem sem Deus, ele não é nada. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Estamos em pleno mês missionário e o mês também do Rosário. Essas duas realidades, meus irmãos, minhas irmãs, que nos dão a honra de estar conosco nesta hora no nosso programa, essas duas realidades se casam de uma maneira muito profunda. Oração e missão, o Rosário e o mês missionário. Justamente porque a oração dá o suporte para a missão. E a missão nasce dessa intimidade com o Senhor. É muito sugestivo que os padroeiros das missões sejam exatamente São Francisco Xavier, aquele missionário jesuíta, companheiro de Santo Inácio, que percorreu as Índias, morreu exausto de tanto caminhar e pregar, já nas praias da China, como era seu desejo, e Santa Teresinha do Menino Jesus, que se sentiu chamada a viver uma vida reclusa no Carmelo, dizendo que seria missionária pela oração e pelo sacrifício. De modo que, nesses dois padroeiros, a Igreja apresenta a sua convicção de que essas duas realidades, ação e oração, se casam e se ajudam mutuamente. O Rosário, como sendo essa oração cristã, que hoje é tão difundida, que, sobretudo a partir do século XII, ela foi se difundindo, e é interessante que os padres pregadores, os discípulos de São Domingos de Gusmão, colocavam a devoção do Rosário como uma espécie de meio para firmar os frutos espirituais da missão, a pregação, o anúncio do Evangelho que faziam. E foi se firmando o Rosário tal como nós temos agora. A palavra Rosário quer dizer coroa de rosas. O que nós geralmente usamos é o terço, né? O terço como, de fato, o nome diz, a terça parte do Rosário. Mas também o terço é chamado de Rosário. Embora o Rosário completo sejam 150 Ave-Marias. E, dessa forma, se criou o espírito da meditação do Rosário. Nós vamos meditando o Rosário enquanto proferimos com os lábios a oração da Ave Maria, que vai sendo como uma espécie de cadência, que vai marcando o ritmo
para a nossa meditação mental, a nossa oração mental. Conforme o dia, a igreja indica, por exemplo, os mistérios gozosos, das alegrias, da infância de Jesus até seu reencontro no templo, os mistérios da luz, a manifestação de Jesus como aquele que é conhecido como a luz que veio ao mundo, os mistérios dolorosos, a paixão de Cristo, e os mistérios gloriosos, sua ressurreição, o envio do Espírito Santo e a participação de Maria e de todos os eleitos nesta glória de Deus. De modo que cada dezena do terço, que chamamos mistério também, é acompanhada da meditação mental. De modo que assim nós vamos recordando a palavra de Deus, a revelação divina, à medida que oramos. E vale a pena, neste mês do Rosário, mês das missões, de rezarmos pela ação missionária da Igreja. Os missionários e missionárias, homens e mulheres, que na sua própria terra, ou indo para outras regiões, até outros países, estão então anunciando Jesus Cristo. Nós temos a missão de ser apoio, subsidiar com o nosso testemunho de fé aquela ação que eles realizam. E que instrumento maravilhoso é o Rosário, então, para podermos dar suporte à ação missionária da Igreja. E por hoje é só, mas antes eu quero informar você que o próximo programa será direto da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, lá no bairro de Seu 2, e a gente vai levar até você um pouco da ação pastoral que é desenvolvida naquela paróquia. Você não pode perder, tá bom? A você então, um abençoado dia e a gente se encontra em breve com mais Em Tuas Mãos. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha, te coroamos.
coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, ó Mãe, nós te coroamos.